Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma aula pública. Vamos aqui falar hoje sobre o polêmico ChatGPT, que é aí a nossa inteligência artificial. Espero que a gente se divirta bastante aí nessa aula pública de hoje. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte: todo o texto aqui desse PowerPoint, ele foi gerado com o ChatGPT. Tá? Então, o objetivo que a gente tem aqui no final da aula é a gente ter uma atividade com vocês, que vocês gerem um PowerPoint também, ou uma apresentação, tá? Com o chat GPT. Começando, então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos aqui numa agenda. A gente vai começar aqui o que é, né? E como é que funciona o chat GPT, tá certo? Depois, aplicações em medicina, aplicações no processo ensino-aprendizagem também, exemplos de uso e uma prática sugerida para vocês, tá? Vamos lá. Começando aqui. O que é o ChatGPT? Bom, o ChatGPT, deixa eu mostrar para vocês primeiramente aqui o site deles, né, que é a empresa que criou o ChatGPT, que é a OpenAI. Tá? Tem vários produtos aqui, tá vendo? Dentre eles o ChatGPT. O ChatGPT, na sua versão gratuita, nós usamos a versão número 3, tá? Porém, já existe a versão 4, já foi desenvolvida, está em beta, mas já existe a versão 4 disponível para quem tiver o plano pago. Tá? É claro que o ChatGPT não se resume a essa telinha aqui, né, gente? O ChatGPT pode ser usado também por outras aplicações. A gente tem o que a gente chama de API, que é a interface de toda essa inteligência que pode ser conectada a qualquer desenvolvedor de software. E é isso que geralmente atrai bastante aqui essa empresa do OpenAI. Tá? Então, por exemplo, tem um menu aqui só de developers. Você tem toda a documentação, o API Reference, para você fazer a conexão em toda essa máquina do ChatGPT que funciona nos servidores da Microsoft, em especial os servidores da Azure, que é a nuvem da Microsoft. A nuvem da Microsoft hospeda todos os computadores usados aí por trás do ChatGPT. Tá? Mas além do ChatGPT, a gente também tem o DALL-E. Esse DALL-E, na versão 2, ele cria aí imagens, né, a partir de um texto. Então, essa aqui estão alguns exemplos de imagens geradas pelo DALL-E. Tá? Então, você coloca, por exemplo, vamos fazer vamos abrir aqui a parte de testes do DALL-E, né? Você, com uma conta qualquer, você consegue até 15 imagens por mês, tá? Se não me engano, se você pagar $20, você tem direito a 200 imagens. Esses são alguns exemplos de imagens geradas e os textos que geraram essas imagens. Então, isso é bem legal também, porque essas imagens elas são royalty free, tá? Então, não tem direito autoral nela. Então, você cria as imagens e usa. Tá? Tem até tem vários softwares que fazem isso. Tem outro software de inteligência artificial que gerou aquela polêmica imagem do Papa, né? Aqui, ó, imagem do Papa vestindo roupa espacial, eu acho. Roupa branca, não me lembro qual é. É essa aqui, ó. Né? Então, essa é a imagem que foi gerada com inteligência artificial, que gerou uma polêmica aí, e isso aqui é uma imagem gerada pela inteligência artificial. Tá? Então, e esse artista, vamos dizer assim, artista que criou essa imagem, criou várias outras imagens também de várias figuras públicas, né? Usando inteligência artificial. Então, está aqui, quando você abre, essa aqui é a tela do ChatGPT, ela que a gente vai brincar, é com ela que a gente vai brincar hoje, né? Então, tem aqui já alguns exemplos, algumas do que você pode fazer com o ChatGPT aqui e as limitações.
do ChatGPT também, certo? Então, mais ou menos isso. Então, o que é o ChatGPT? É um modelo de inteligência artificial da empresa OpenAI que gera respostas em linguagem natural. Essa é a grande diferença. Todo mundo aqui já... bem-vindo, pessoal. Bem-vindo, Rayane. Bem-vindo, Lucilene. Bem-vindo, Cristina. Tudo bem? Então, estamos falando aqui sobre o ChatGPT um pouquinho. Quem quiser pode desmutar o microfone, tá? Eu não liberei a câmera porque esse vídeo vai ficar no YouTube e às vezes vocês querem ter a privacidade de vocês e não aparecer a carinha de vocês no canal da AB Redes. Então, não liberei o vídeo, mas se todo mundo concordar, eu libero aí o vídeo de vocês para aparecerem as carinhas de vocês também nessa aula, tá? Então, a gente está explicando aqui o que é o ChatGPT. Então, ele é um modelo, né, de linguagem natural. Essa é a grande diferença. Todos vocês aqui já devem ter passado por um chatbot, né, que é, por exemplo, lá no Magazine Luiza. Não tem aquela menina? Como é que é o nome daquela menina? Que é do Magazine Luiza mesmo? É a Luiza? Acho que não, né? Magazine Luiza. Você tem um assistente virtual aí, né, do Magazine Luiza, que é a moça que fica aqui, eu não me lembro o nome dela aqui, que aí você clica nela e começa a conversar com ela, tirar suas dúvidas. É um chatbot, também com inteligência artificial. Basicamente, hoje, principalmente as empresas de telecomunicações, que atendem muita gente, que tem que dar suporte para muita gente, já usa o chatbot. O chatbot está ao alcance de qualquer empresa. Tá? Qualquer empresa que quiser usar um chatbot, não é caro. Você consegue instalar um chatbot na sua empresa. Você tem que ensinar ele a responder as coisas. Ele acaba respondendo automaticamente, baseado aí num banco de dados de perguntas e respostas. Então, esse seria a inteligência artificial no chatbot de primeira geração. Tá? O OpenAI criou o chatbot de segunda geração e estamos agora na quarta geração já. Inclusive, deu um BO aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o de terceira geração é o que está liberado para a gente usar gratuitamente, é o ChatGPT 3. Tá? O que está por trás dos panos? Ele usa uma rede neural, isso mesmo. Para os médicos que estão presentes aqui na aula, é uma coisa que, vamos dizer assim, não imita, mas é inspirado nos nossos neurônios, que nada mais é do que fazer conexões não sequenciais de ideias para gerar aprendizado. Esse deep learning, que é aprendizado profundo, né, que existe na inteligência artificial por meio das redes neurais, já existe há muitos anos. Só que agora o poder computacional e também novos algoritmos tornaram isso aí muito poderoso. E o que você observa no ChatGPT é uma linguagem profundamente natural e que dá a impressão que você está realmente conversando com um ser humano. Quem aqui, deixa eu fazer uma enquete aqui, quem aqui tem em casa ou o Google Assistente ou o Alexa? Levanta a mão aí, usa as carinhas para levantar a mão aí. Quem aqui tem? A doutora Bárbara tem, muito bem. Né? Então, você conversa com essa inteligência artificial, mas você tem as suas limitações. Todo mundo sabe que, de vez em quando, existem algumas respostas que não são assim muito parecidas com o humano. Aliás, nunca é parecido com o humano. Você sente que é um assistente, né? Já no ChatGPT, não. Você tem dificuldade para saber, para notar que está falando com a máquina. Ele é treinado, como é que ele funciona, na verdade? Tá? Você pega uma grande quantidade de dados provenientes de livros, artigos, e a internet, evidentemente, redes sociais, tudo. Tá? E essa grande quantidade de dados, você treina essa rede neural, você treina esse modelo. Então, ele começa a aprender padrões e sequências da linguagem, de forma que, quando você interage com ele,
assim como nós, né, gente? Quando a gente emite opinião sobre alguma coisa, ou a gente fala alguma coisa, significa que a gente já conversou com alguém sobre isso, a gente já leu sobre isso, e a gente emite a nossa opinião, né? Um dos maiores jornais do Brasil aí coloca justamente como propaganda, ou jornais ou televisão, coloca como propaganda que você tem que estar bem informado para poder discutir bem em meios assim sociais, né? Na verdade é assim. Então a máquina é a mesma coisa, gera nessa rede neural padrões de respostas e aí ele fica preparado para responder essas perguntas. Quando ele não tem preparo ou ele não tem acesso, ele humildemente o ChatGPT retorna que não pode, como ele é um modelo, né, de linguagem, ele não pode responder aquilo, tá? Ele compreende diferentes assuntos e o contexto nos quais eles estão inseridos. Então, você pode perguntar alguma coisa de um determinado contexto, e à medida que você vai batendo papo com o ChatGPT, ele sabe o que você falou anteriormente, e ele vai responder dentro daquele contexto. Algumas aplicações são o que a gente falou, chatbot, um chatbot bem mais inteligente. Esse chatbot, lembrando, que é aquele assistente virtual que existe quando principalmente a gente conhece em questões aí de empresas, né? Colocam para dar suporte para a gente. E o que significa GPT? É Generative Pre-Trained Transformer. Esse Transformer é um modelo de rede neural e inteligência artificial criado em 2017. Então, na verdade, o desenvolvimento de inteligência artificial de alta performance, de linguagem natural, já existe há um bom tempo. O que tem acontecido agora é que parece que atingiu aí uma energia de ativação aí, que as coisas começaram a ficar mais possíveis. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta no chat? Pode abrir o microfone para falar, pessoal, tá? Ah, Magalu, alguém me falou, tá bom. Muito obrigado, Lucilene. Como é que a inteligência artificial é treinada? É simples, quer dizer, simples para a gente, né? O modelo, ele tem como fazer a leitura. Todos esses dados, eles são convertidos, tá bom? Para uma linguagem que o programa entende. Todos esses dados de texto que a gente tem disponíveis publicamente na internet, redes sociais, livros públicos e etc., eles estão... Vamos fazer o seguinte, Rayane, deixa eu perguntar aqui para o ChatGPT a sua pergunta, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Estou com o ChatGPT aberto aqui, né? Você poderia me dizer como o ChatGPT aprende? E responde. Como modelo de linguagem de grande escala, ele aprende através de um pré-treinamento. Ou seja, uma coisa que a gente tem que ter em mente também, gente, a gente não vai ter... O ChatGPT não é o melhor local para a gente obter informações up-to-date, coisa que saiu ontem ou semana passada. Ele precisa de um tempo para aprender. Tá? Então, você vai encontrar informações... Quanto mais antiga a informação, mais precisa ela será, porque ele teve mais tempo e mais dados para aprender. Tá? Então, o modelo é alimentado com uma grande quantidade de texto, geralmente milhões de palavras, é treinado para prever a próxima palavra em determinada sequência de palavras. Ou seja, o que acontece? Quando eu faço essa pergunta aqui, ele não busca resposta no banco de dados. Ele vai escrevendo e, dependendo do que ele já escreveu, ele prevê qual é a próxima palavra mais provável de aparecer ali. Então, ele vai escrevendo palavra a palavra de acordo com o que ele já escreveu. É mais ou menos aí o que a gente vai fazendo na nossa própria fala, né, gente? A gente fala uma frase, dependendo da frase que a gente falou, a gente compõe a outra frase e a gente vai fazendo assim. Por isso que ele parece tão natural. Então, aí ele coloca um exemplo aqui, né? Eu gosto de comer pizza com... E aí ele faz uma previsão de qual seria a próxima palavra mais provável.
Pode ser molho, ou queijo, etc. Tá? Esse processo é realizado usando uma técnica de aprendizado profundo, Deep Learning, né? Conhecida como rede neural, composta por várias camadas de neurônios artificiais. O modelo é treinado para ajustar peso e viés, etc. Depois que o modelo é pré-treinado, dessa maneira ele pode ficar pronto para futuras tarefas. Se você quiser, hein, Rayane, você pode continuar perguntando a ele agora. Pode aprofundar um pouco a parte técnica disso? Ele vai aprofundar. Ele vai te responder o que ele usa para isso, quais os algoritmos que ele usa, baseado em que servidores e etc. Tá? Tá respondido? Querida Rayane. Sim, professor, obrigada. Essa coisa que os quenianos treinaram o chat, isso deve ser, eu acho, eu não tenho certeza, tá, Lucilene, mas eu acho que isso daí é fake news. Ele não aprende ainda com pessoas. Agora, a gente tem, o que pode ser verdade aqui? Ok, o que pode ser verdade? Dentro desse framework, existem humanos inseridos. Tá? Então, certas amostras são levadas para humanos avaliarem como é que está a performance dele. Isso tem no framework também. Podem ter sido quenianos, talvez. Pode ter sido, provavelmente, é gente do mundo inteiro. Tá? Okay? Vamos lá, então. A Cristina. Cristina, temos um assunto também? Temos uma pergunta da Cris? Aonde? Ela fez direto para mim. Então pode abrir o microfone e falar aí. Na verdade. Tem muito BO acontecendo, né? Agora, e como eu não vejo novela, eu não sei muito sobre isso. Cris, você não quer abrir o seu microfone e falar um pouquinho o que é isso que aparece na novela? Oi, Moisés, bom dia. Sou eu que fiz a pergunta. Oi, Alê! Me desculpa que, na verdade, não era para pôr no chat, eu não percebi que estava direcionado para a Bárbara. Sem problemas. Mas eu só falei para a novela porque, não sei, na minha cabeça eu achei que você era noveleiro. Mas eu também assisto novela. Mas parece que isso é GPT, que é um velho, ele é um pedófilo, e ele é velho, e o chat está mostrando ele como uma menina e a voz de menina. E ele está induzindo a menina a aparecer na câmera sem roupa, enfim, falando besteira, isso e aquilo. Parece que isso tem caído aí nas redes sociais e parece estar preocupando também a mocidade, os pais como um todo, né? Certamente. As questões éticas, quer dizer, eu não sei se existe realmente algum aplicativo que faz isso, se é ficção, mas o que eu posso dizer para você, Alê, é que é tecnicamente viável, tá? Isso acontecer. Eu vi uma chamada na internet também, aí fica aquele problema, você não sabe se é verdade ou se é mentira, que aquele app da novela estava assim, era a manchete da internet, já está disponível, já é uma realidade, alguma coisa Perfeito. assim. Assim, o software que altera a voz, que faz a nossa voz parecer de mulher, ou de menino, ou de criança, já existe. Tá? E não já existe há muito tempo, não usava inteligência artificial, e eu acredito que usando inteligência artificial vai ficar mais realístico. Tá? Agora, perfis falsos nas redes sociais também já existem, e, é claro, a inteligência artificial pode potencializar e dificultar a vítima de identificar, né? Mas aí Mas não é só perfil falso, Moisés. Na verdade, ele fica conversando com a menina e a menina fica em tempo vendo real. uma outra moça falando aquilo Perfeito. que realmente... Então, por isso que eu achei que era inteligência artificial. Com certeza será. Com certeza porque a leitura labial... Mas eu buscando aqui rapidamente na internet, o que eu vi é que são aplicativos de mudança mesmo, não é inteligência artificial. E eles têm efeitos.
Aham. Mas aí parece que já tem alguns aplicativos para fazer isso. Perfeito. Mas a Mas não é inteligência... IA. O que pode acontecer, se não é ainda, a IA pode entrar para melhorar essa coisa. Mas fica aí a questão sempre antiga e que a nossa avó e bisavó falava, não converse com estranhos, né? Então, já é uma recomendação que existe no mundo real. Por que a gente tem dificuldade para levar para o mundo virtual o que é óbvio no mundo real, né? Então, é mais ou menos isso. Mas isso é uma discussão longa. Vamos avançar aqui, senão a gente... É bastante legal o desdobramento que a gente pode ter, né? Mas é interessante também. Com relação a essa questão do alerta com relação aos avanços tecnológicos da inteligência artificial, eu trouxe para vocês aqui algumas coisas para comentar, tá? Antes da gente entrar realmente nisso aí. Isso aqui é uma carta pública escrita, assinada por muitas pessoas aí de peso na sociedade acadêmica e tecnológica, dentre eles o próprio Elon Musk, tá? E o Harari, que é um famoso israelense escritor, né? Que alerta para os avanços da inteligência artificial sem a devida regulação ética, tá? Assim, colocando de lado os interesses de um, de interesses de outro, isso é uma coisa relevante, tá? Assim como quando a gente viu o desenvolvimento do genoma humano e as possíveis consequências que isso aí poderia ter, éticas, né? E foi isso discutido muito bem pelos políticos, pesquisadores, cientistas e etc. Hoje a gente tem uma discussão madura sobre isso, até legislação sobre isso. Assim como aconteceu isso na época do desenvolvimento tecnológico do genoma, eu acredito que tem que ser priorizada a discussão também da regulamentação do uso da inteligência artificial, tá? Isso é uma coisa que está sendo demandada por esses signatários aqui, são mais de 50 mil signatários, de dar uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial por 6 meses para poder se discutir isso depois se desenvolver novamente, tá? Eu, na minha opinião pessoal, acho que isso não vai acontecer. Por quê? Por questões políticas. Porque você tem países como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, própria Europa, que poderiam topar um negócio desse, mas outros países que iriam continuar desenvolvendo isso aí e na frente dos outros, entendeu? Então, a gente... sempre quando você fez esse tipo de... na história, né? Quando você faz esse tipo de, vamos dizer assim, entre aspas, censura, né? Dá problema, certo? Então, acho que a gente tem que desenvolver o mais rápido possível essa questão ética, mas não pode parar o desenvolvimento, tá? Tem que ser uma coisa feita em paralelo e a gente tem como fazer isso sem ter que parar esses vezes. Minha opinião, tá? A Mas gente tá... tem um comentário do João Pedro. Uhum. Oi, João. Isso, tem a versão 4 do ChatGPT. Ah, que legal, João. Obrigado pela informação. Claro que pode. Pode jogar o link aqui, por favor. Tá? Muito legal, muito legal. E pode também abrir o microfone para falar quando quiser, hein, pessoal? Tá? Vou colocar o chat aqui do ladinho também. Obrigado. Então, é uma discussão polêmica. Ontem deu no Jornal Nacional também, falando sobre isso e tal, mas é bom a gente ver os dois lados. Tudo bem, gente. Aqui, respondendo um pouquinho mais para a Rayane, né? Qual é o passo a passo do que acontece quando o usuário insere uma pergunta ali no chat GPT? O que acontece tecnicamente falando? Vamos lá, acompanha comigo. Então, alguém pode ler para mim aqui, que está muito pequenininho para mim? Alguém consegue ler? O velho truque do está muito pequenininho. Quem vai?
Alguém abre o microfone para ler para mim esse slide? É para ser interativo isso aqui, galera. Vamos lá. Pede para o Alê. O Alê tem boa voz. Ele tem uma voz bastante imponente. Vamos, Alê, ajuda? Não? Tá bom. O pessoal está tímido. Vamos lá. Então, o usuário insere uma pergunta no chat GPT. Tá? E aí o que acontece? Essa entrada é pré-processada, ou seja, ela é transformada num Oi, código. Estou de Opa! volta. Desculpa, estava no banheiro. Não tem problema. Tá bom. O que eu estava pedindo para o pessoal, cada um ler um passo a passo desse, do que acontece a partir da digitação até a saída da resposta ali do chat GPT. Mas nesse slide eu estou indo aqui, vamos ver a participação no próximo. Então, esse texto, ele entra no sistema numa linguagem que o programa pode entender. Tá? Então, é feito um preparo desse texto que a gente escreveu. Então, ela é inserida na arquitetura da rede neural, que já está pré-treinada. Então, o modelo usa essa entrada para prever qual é a saída mais provável, ou seja, ele pega naqueles milhões e milhões de palavras. Veja bem, gente, ele faz uma análise estatística. Ele vê qual seria a resposta mais provável àquelas palavras que a gente colocou ali. Tá? Então, com base nesses padrões que ele aprendeu, a partir da grande quantidade de dados, ele vai gerar o quê? Uma saída. Ele prevê uma saída, que ela é decodificada de volta para uma coisa que o humano pode entender e aparece na nossa tela. É assim que as coisas acontecem. Então, gente, ao contrário do que possa parecer, ao contrário do que acontece com o Google, o que acontece com o Google Tradutor, por exemplo, né? O sistema ele não acessa a internet assim, do lado de fora do banco de dados. Ele usa o banco de dados que ele já tem. Claro que o sistema pode fazer acesso, a gente vai até fazer um exercício com isso, a coisas externas para trazer texto para lá. Mas ele tem essa resposta tão rápida porque ele vai direto no que ele já aprendeu. É como nós, né, gente? Nosso cérebro. Quando alguém conversa com a gente responde diretamente. A gente não vai consultar um livro ou consultar alguma coisa para poder responder. Tá? Ok? Beleza. Tudo bem, pessoal, até aqui? Podemos continuar? Ah, o Alex está aí. Bem-vindo, Alex. Maria Olívia também está aí. Bem-vinda, Maria Olívia. Muito bom. Vamos lá, gente. Então, eu convido todo mundo agora a entrar no chat GPT e já fazer login lá, tá? Por meio desse link aqui que eu vou colocar agora no chat aqui. Deixa eu copiar aqui o link. Vou colocar aqui. Lembrando que eu não sei se é que está clicável. Está clicável, né? Eu não sei aqui se todo mundo já tem conta. Se vocês têm uma conta no Google, fica bem fácil, tá, pessoal? Quando vocês entram, aqui, ele pede para fazer um login. Quando ele pede para fazer o login, se você já tem uma conta no Google, você pode continuar com o Google. Aí você não precisa preencher um formulário, etc. e tal. Só clicar aqui e continuar com o Google, que aí já fica automático. Você já pode começar a usar a ferramenta. Tá? Pode também, se tiver uma conta da Microsoft, também funciona. Tá? Beleza? E aí vocês vão entrar aqui no chat GPT. Repara que o histórico aqui fica guardado, o histórico das pesquisas que você já fez. Vocês devem aparecer aqui uma entrada aqui. E só para vocês brincarem um pouquinho, pode fazer qualquer pergunta aí para ele, ver se ele está funcionando direitinho, pessoal. Teoricamente, tá, essa acesso gratuito ao chat GPT, ele não tem limitações. A única limitação é que você não está usando a versão 4, se está a versão 3. Mesmo assim, na versão paga, você escolhe se quer usar a versão 3 ou a versão 4. Tá? A única coisa que é um limitante é que se tiver muita gente usando,
você não vai ter acesso, tá? Mas tem acontecido pouco com o ChatGPT, com o DALL-E tem acontecido mais, tá? Essa negação. Então, todo mundo aí conseguiu? Alguém não conseguiu entrar? É nisso que a gente vai fazer todos os exercícios da aula de hoje. Beleza, pessoal? Podemos avançar? Está todo mundo no silêncio. Pois é, eu estou vendo isso aí. Estou vendo isso aí mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, para que serve o ChatGPT de maneira mais genérica? Tá? Espera aí que eu não estou conseguindo entrar no site. Um minutinho só que eu não estou conseguindo entrar na minha conta do Google. Um segundinho. Ah, tá ok. Vamos aproveitar, enquanto o Alê está entrando, para bater um papinho aqui, né? Dessas aplicações aí do ChatGPT. A gente não vai usar imediatamente agora não, tá, Alê? Fica tranquilo. Só na hora da prática, a gente vai fazer uma prática coletiva bem bacana aqui. Mas aí eu preciso da participação de vocês, para ficar bacana. Tem que ser aquele do. Não pode ser o Yahoo, tem que ser o do Google. Isso, Cris. Boa. Então, olha só. Mas você pode também clicar Sign Up e colocar lá o e-mail que você bem entender, tá bom? Você não precisa usar o Google, não. Pode usar. Clicando Sign Up, vai pedir o nome, e-mail e tal. E uma confirmação por e-mail. Bom, para que a gente pode usar o ChatGPT? Assistente virtual, que já existe, mas uma assistente virtual melhorada, inclusive com sistema de voz. Porque, gente, a gente tem que lembrar que o que os programadores vão usar não é essa interface que eu passei para vocês agora, não. São as APIs, ou seja, ele vai ter acesso lá à máquina do ChatGPT para poder personalizar ele totalmente para o seu site. Já tem várias empresas já oferecendo esse serviço. Tá? Eu que sou empresa, quero usar o ChatGPT, eu pago tantos centavos ali pela quantidade de palavras que eu usar. Certo? E eu cobro isso do meu cliente. Tá claro? Então, já existem softwares, por exemplo, que geram texto para LinkedIn, geram texto para posts em blogs, no Instagram e etc., em linguagem natural. Eu mesmo, com um colega, a gente criou um texto para o Instagram sobre um assunto cruzado que ele queria falar comigo, sobre a visão. A gente fez um texto bem bacana. A visão judaica do investimento financeiro. Então, ele era especialista lá em investimento financeiro e ele queria saber dessas visões da tradição judaica sobre isso. E fomos compondo isso com o ChatGPT. E é bem legal, gente, que é o seguinte, uma coisa que eu vou falar sempre nessa apresentação aqui. Qual o segredo do ChatGPT e qualquer inteligência artificial? O segredo é simples. O segredo está na pergunta que você faz. Tá? É muito fácil a gente chegar, interagir com o ChatGPT e obter uma resposta dele que não nos agrada, que a gente acha ruim. Tá? Um primeiro movimento seria falar assim, poxa, esse negócio aqui é ineficiente. Eu prefiro o Google. Mas não é assim. O que acontece? Você tem que ir conversando e perguntando. Tá? Saber perguntar também é importante, né? E à medida que você vai perguntando, ele vai chegando naquilo que você pretende ou publicar, ou conhecer, e etc. Tá? Então, Bom dia. vários cientistas, inclusive... João Pedro quer falar alguma coisa? Sim, eu disponibilizei aqui, através do chat, uma série de links, foram 3 links, para que possa ajudar todos vocês. Onde neles eu coloquei um link de número 1, que foi desenvolvido por uns amigos meus, que tem várias configurações nele, e de todas essas configurações, a gente disponibiliza o chat GPT número 4, que ele é pago $20 mensais, o que equivale a R$ 80 mensais, e está disponibilizado no link, ele é grátis. Ih, que legal. Ele é apenas uma das configurações desse site que eu estou enviando, desenvolvido por meus amigos.
o site número 2 já você pode lançar nele o texto do ChatGPT para ele sair para você de forma autônoma, para você reeditar o texto e ainda, como eu posso dizer, avaliar uma melhor forma para que não fique tão explícito que está sendo feito através da inteligência artificial. Entende? Professores vão E o ficar site número malucos. 3 tem uma biblioteca de artigos científicos do mundo inteiro para que haja uma pesquisa e fazer como eu posso dizer, o trabalho, seja lá o que for, mais direcionado para o que você está buscando, entende? Maravilha, João, sensacional. Então, o João trouxe um exemplo prático que eu acabei de falar agora, né? Que esse chat GPT, essa interface que a gente está usando hoje, é apenas a interface raiz para a gente conhecer e etc. Os programadores, eles usam toda essa máquina para disponibilizar aí para os seus clientes esse serviço de inteligência artificial em linguagem natural, tá? Então, gente, a gente vai ver aqui... Muito obrigado, tá, João? A gente vai ver aqui Deu para ouvir tudo? tudo, ficou perfeito. Ah, tá, porque o fone acabou saindo aqui do ar. Não, tá tudo bem, deu para ouvir tudinho. E o que acontece, gente? Saber perguntar, né? Então, muitas vezes a gente está numa aula, isso acontece, a gente está numa aula, a gente pergunta de um jeito que o professor, ou que os colegas, ou um grupo de estudo, ou mesmo um grupo de networking, ou mesmo na família, a gente fala uma coisa, ou a gente pergunta a coisa errada, e a gente não chega onde a gente quer. Então, a gente tem que saber perguntar. E é um grande aprendizado isso. Aliás, é uma das aplicações do ChatGPT na educação. As pessoas aprenderem a perguntar, né? Que muitos cientistas, inclusive Einstein, falava, o mais difícil não são as respostas, são as perguntas. Então, assistente virtual, geração automática de texto com resumos e descrições, a gente vai ver isso. Análise de sentimentos, gente, já imaginou? Você coloca um texto ali, ele vê se aquilo significa uma coisa triste, uma coisa alegre, ou o humor da pessoa que escreveu aquele texto, você coloca um texto aí, pede para ele fazer essa análise de sentimento. Tradução automática entre idiomas. A tradução dele é muito interessante, tá? Treinamento de chatbots e, em geral, qualquer situação que envolva o processamento ou geração de texto em linguagem natural. É para isso que serve esse produto. É um dos produtos aí, né, de inteligência artificial. Especificamente para a medicina, né, porque eu estou trazendo a medicina aqui, gente, porque quem estimulou essa aula foi um grupo de médicas muito querido, né, que a gente aí passou aí uma semana juntos, né, e a gente discutiu sobre isso. Então, quem estimulou essa aula foram elas, as médicas, né? E aí a gente está trazendo aqui uma contextualização dentro desse campo médico e dentro do campo de educação também, e não vamos deixar de fora o campo de tecnologia também. Tá bom, pessoal? Então, quais são aplicações possíveis? Tudo isso eu perguntei para o ChatGPT, ele me respondeu. Quais são as aplicações em medicina aí que você sugere, né? Assistente virtual para triagem de pacientes. Análise de imagens médicas. E aí eu queria até pedir a ajuda, né, de alguma médica aqui para poder me dizer se isso é possível, é viável, é interessante, né? Você chegar hoje, você tem um equipamento que gera uma imagem do paciente. Será que é possível a inteligência artificial criar uma análise dessa imagem, ou até mesmo o laudo dela, para depois um humano analisar esse laudo e ver se está tudo bem? Isso já existe hoje? Será que pode ser aprimorado? Está insuficiente? Moisés, Oi, Cris. que a gente vai cada vez mais ter, na medicina, o uso da inteligência artificial. Você vê, por exemplo, hoje, os para fazer o eletrocardiograma, hoje em dia, os aparelhos de melhor qualidade, eles têm uma pré-avaliação o laudo já vem pré-avaliado, né? Então, o cardiologista, o médico que está avaliando, ele já tem todos os parâmetros, né? O tamanho da onda. Antes, a gente precisava fazer esses cálculos, né? Hoje, ele já vem com todos os cálculos e a gente só faz
o fechamento da conclusão. Mas eu acho, com certeza, para paciente, vai ter sim, a gente pode ter algumas perguntas na anamnese que ele já vai respondendo, com certeza vai ter uma aplicação imensa na medicina. Né? O médico Maravilha. vai estar sempre na retaguarda nesse sentido de ratificar o que essa inteligência artificial vai fazer. Mas, com certeza, vai ser uma grande ferramenta. Eu penso em formas ilimitadas, pelo menos em exames, nessa pré-admissão, né? Nesse primeiro, assim, no adiantar desse primeiro processo. Com certeza, na medicina, isso vai alavancar muito o atendimento, o tratamento, a rapidez que muitas vezes a medicina precisa, né? Bom, eu estou encantada, estou querendo aqui, eu estou muito focada aqui no treinamento, estou precisando não ficar atrás, não. A Bárbara já falou que já está fazendo desde novembro, está achando que eu estou atrasada. Muito bom. A Maria Olívia, aqui, que é especialista, né, em radiologia, fala que é um mundo ilimitado. Muito legal, Olívia. E Sem áudio. queria perguntar para... Muito obrigado, Rayane. Queria perguntar... Sidneia. Queria perguntar, gente, para a Bárbara aqui, está do meu lado. Ela trabalhou com o Cláudio Gil. E o Cláudio Gil fazia uma inteligência, né, numa planilha para gerar os laudos. Você lembra disso? Pode comentar sobre isso? Eu vou usar o seu áudio para não ter ruído. Pode usar o seu também, que eu boto mútuo meu aqui. Tá. O que você prefere? O Cláudio Gil usava uma planilha QPRO, que eu acho que ainda usava, né? Na época era QPRO 4, agora eu não sei qual o número do Pro, né? Não existe mais, hoje é tudo Excel. E ele ia montando todas as opções de resultados naquela planilha e ele tinha um controle de atualizações também naquela planilha, isso em 96, né? Ele usou, eu não sei como é que eles estão fazendo agora, mas ele usou isso os 10 anos que eu trabalhei com ele. Ou seja, ele usou o Excel. O Excel não, uma planilha eletrônica, né? Como sendo a ferramenta dele. E ele ensinou para essa planilha eletrônica quais eram os resultados possíveis mediante as entradas do médico no resultado do teste de força, essas coisas, né? E aí gerava o laudo automaticamente. Então, já existe isso, evidentemente, os equipamentos já usam isso hoje, mas o objetivo é melhorar isso, tornar mais humana essa comunicação, né? Assistente de atendimento ao paciente, análise de dados clínicos, monitoramento remoto de pacientes, ensino e treinamento, evidentemente, né? E comunicação com os pacientes que falam outros idiomas. Isso é importante para a Bárbara, que ela tem de turista para caramba, né? Tá certo. Vamos lá. Aí eu perguntei, olha só, dá para te fazer uns cruzamentos interessantes. Olha só que brincadeira que eu fiz aqui. O que Hipócrates falaria sobre o ChatGPT? Aí ele foi sincero e revelou. Hipócrates viveu na Grécia Antiga, numa época aqui muito diferente. No entanto, como fundador da medicina moderna, é provável que Hipócrates visse com entusiasmo as novas tecnologias permitiam aprimorar o diagnóstico, tratamento e cuidado com os pacientes. Ele valorizava a observação e o registro cuidadoso dos sintomas históricos dos pacientes, e o ChatGPT pode ser visto como uma ferramenta que permite capturar, analisar e interpretar grandes quantidades de dados de linguagem natural para ajudar a tomar decisões clínicas mais precisas. Então, inclusive, né, Bárbara, a gente fez um exercício aqui de gerar questões para anamnese bastante interessantes, né? Bom, sobre o ensino-aprendizagem, quais aplicações que ele me disse que ele pode fazer para a gente no ensino-aprendizagem? Você pode ter um assistente personalizado de aprendizagem. Por que é importante isso? Porque cada um aprende no seu ritmo. Então, a gente pode diminuir o heterogêneo das turmas, né? Porque a gente sabe que nas turmas a gente tem aquele que tem mais facilidade num determinado conteúdo e menos em outro, e vice-versa. Então, você pode trazer para a sala de aula, ou mesmo para o momento em que ele está estudando, um aprendizado personalizado. Tá? Então, o ChatGPT ou a inteligência artificial, ele pode gerar, por exemplo, questões de treinamento que sejam do meu nível,
e à medida que eu vou acertando, ele me mostra questões que têm a ver com o meu avanço mais rápido do meu aprendizado. Então, a aprendizagem personalizada, ela já existem estudos teóricos e práticos sobre isso, né, que a gente chama de aprendizado adaptativo, avaliação e aprendizado adaptativos, que o ChatGPT e toda essa inteligência artificial de linguagem natural podem trazer benefícios com relação a isso. Repara, gente, quanta coisa a gente pode desenvolver, aí, melhorar e diminuir o tempo de aprendizado, né? Para tornar esse aprendizado de maneira mais efetiva. Estudos mostram que numa sala de aula, numa aula expositiva, tá? O aluno presta atenção a, no máximo, 10% da aula. Ou seja, você tem uma aula de 50 minutos, de 60 minutos, de 100 minutos, o aluno efetivamente só prestou atenção 10 minutos. Então, você desperdiça 90% do tempo de aprendizado numa aula tradicional. Porque aí envolve outras coisas. Claro, o ChatGPT e a inteligência artificial pode vir a ajudar. Obviamente que a questão da atenção e efetividade do aprendizado, ele vem da afetividade. Não existe aprender sem afetividade. Vocês todos estão aqui 8 horas da manhã do domingo porque vocês simpatizaram comigo. Ninguém é maluco de acordar cedo no domingo para assistir uma aula, certo? Não é por causa do assunto, é porque nós estabelecemos uma relação. Eu e vocês estabelecemos uma relação de afetividade. É por isso que a gente está aqui. Tá certo? Então, não há ChatGPT, inteligência artificial, que substitua isso. Mesma coisa, eu penso no atendimento médico. Nada vai substituir o médico, ou o enfermeiro, ou o assistente de enfermagem que recebe o paciente numa situação onde ele está vulnerável. Ninguém nunca vai substituir isso. Não vai ser ChatGPT que vai substituir esse negócio. Tá? Agora, o que pode acontecer é que essa tecnologia vai fazer essa mesma pessoa poder atender mais pessoas no mesmo intervalo de tempo e poder atender mais pessoas ficam atendidas. Tá, tá certo, Olivia? Estamos bem maluco mesmo. Então, olha só, corretor de redação. Super show, né? Antes, corrigir redação é um negócio que é muito maçante. Então, antes de você levar a sua redação à professora, ele já pode ter passado por uma pré-correção. Que aí você já vai aprendendo. Olha, coloca a vírgula aqui, tem um erro gramatical ali, né? Ortográfico, você vai aprendendo com seus erros, porque você vai levar lá... Ontem a gente experimentou revisar um artigo científico. Ele não só resumiu o artigo com os principais tópicos, mas, segundo o Vitor, ele também pode sugerir melhorias no artigo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, você está escrevendo, por exemplo, a tua tese ou a tua dissertação, você submete ali, antes de ir para a qualificação, antes para a defesa de tese, você já sabe quais são as perguntas mais prováveis que vão te fazer. Isso não é bacana? Né? Então, assim, eu acho que vai economizar tempo, vai tornar mais efetivo, vai também incluir mais pessoas no processo, né? O chatbot educacional, resumos automatizados, quando você coloca um texto, ele já gera um resumo, assim como a Bárbara falou. Gerador de perguntas, isso é incrível. A gente vai ver tudo isso, gente. Tutor virtual e ferramenta de tradução também é incrível. Tá? Muito bem. Aí eu fiz uma brincadeira também. O que Paulo Freire falaria sobre o ChatGPT? Então, Paulo Freire foi o educador brasileiro que defendia a importância da educação crítica e libertadora, na qual o estudante é sujeito ao processo de aprendizagem. Ele acreditava que a educação devia ser um diálogo constante entre professor e estudante. É claro, né? O ChatGPT também é um diálogo, né, gente? No qual ambos aprendem. E é isso, o ChatGPT aprende com a gente também.
que a gente vai digitando, eu já perguntei para ele, você aprende com o que a gente está conversando agora? Ele diz, aprendo. Tá? Então, nesse sentido, é possível que Paulo Freire visse o ChatGPT como uma ferramenta que pode ajudar a promover esse diálogo e torná-lo mais acessível ao público mais amplo. Esse é um grande ponto, gente. Qual é a virada que deu o ChatGPT, o OpenAI, e qual é a virada que deu? Antes, todo esse poder estava limitado aos desenvolvedores de tecnologia, aos nossos amigos João Pedro, que desenvolvem com muita qualidade os seus aplicativos baseados em inteligência artificial. Tá? Mas estava limitado a esse público cativo que tinha acesso a isso. Com o ChatGPT, isso veio a público de uma maneira arrasadora. Toda e qualquer pessoa, de qualquer nível social, de qualquer país do mundo, de qualquer situação, de estudo ou não, pode acessar essa ferramenta. Democratizou isso. Olha só. Tá? E com isso que veio a grande virada. E o grande perigo, entre aspas, que o pessoal está vendo nisso. Né? Porque tudo que é acesso massivo, né, gera preocupações. Evidente, temos que cuidar disso. Né? Mas é uma coisa inevitável. Tá? Chegamos aí num novo mundo, mudança de paradigma com relação a todas as aplicações que você... Se você for perguntar a aplicação em direito, vai colocar todas as aplicações possíveis. A aplicação em limpeza urbana, vai colocar ali. A aplicação na política. Então, isso aí veio a ocupar qualquer espaço profissional, inclusive pessoal, de entretenimento na vida das pessoas como um todo, no mundo todo. Por isso que é tão importante esse momento que a gente está vivendo. Então, em outras palavras, o ChatGPT pode ser útil para o processo de ensino-aprendizagem, mas não pode substituir completamente a interação e o diálogo entre o professor e o aluno, que são fundamentais para uma educação crítica e libertadora. Tá? Não vai substituir nunca, nem o professor, nem o médico, seja qual for o profissional. Tá? Bom, vamos a um demo? Hein, Bárbara? Vamos fazer um demo? Né? Vamos fazer um demo aqui, tá? Uma demonstração, e depois eu vou pedir para a gente criar coletivamente aí um negócio bem bacana. Quem topa aí? Tá todo mundo em silêncio. Bota no chat. Olivia, vamos fazer bagunça. Pois é. Eu tô com saudade daquela bagunça que a gente fazia. Vamos lá. Olha o estímulo aí da doutora Bárbara. Bom, vamos ver aqui nosso chat GPT, né? Vamos aqui entrar no Google Acadêmico, ou Google Escolar. Vamos escolher um artigo qualquer aqui. Alguém tem algum artigo publicado? Quem tem aí? Eu tenho um aberto aqui que eu estava estudando ontem. Quer abrir sua tela? Mostra a sua tela aí. Vou parar aqui. Peraí, deixa eu ver se ele está aberto. Ver se ele está aberto aí. Vou trazer aqui. Tá. Está aberto? Tá. Então, tá bom. Então, dá uma compartilhada na tua tela aí. Compartilhada na minha tela. É o verdinho que está aí, share screen. Aqui, essa aí. Aí. Pronto, está aqui. Tá, você pode pegar o abstract desse copiar, colar dentro do chat GPT. Está com o chat GPT aberto aí? Tô. Então, copia aí. Ó, eu estou achando que o João Pedro é especialista nisso. Ele está falando no chat alguma coisa? Não, mas a conversa que eu já tive com ele aqui. Ah, boa, boa, boa. Espera aí. É tanta aba aberta? Então, Ctrl T aí que você abre mais um. Não, mas o meu chat GPT está aberto. Ah, tá. Aqui. Ah, tá bom. Então, cola. Antes pergunta para ele, pode dizer o seguinte, olha, poderia traduzir o abstract abaixo para o português de um artigo? Ah, Olivia, você que trouxe o João Pedro, foi por isso que ele está com esse sotaque igual o seu? Exatamente. Ah, que legal! Ó, já Aí, coloquei.
Pronto, aí ele está já... Ó, o pessoal pode ver aqui do lado esquerdo quantas conversas eu já tive com ele. Tá. Mas Aí, a gente não tá conseguindo entrar nesse mesmo chat, não. não, cada um tem o seu. Ah, tá, porque eu não estou conseguindo ver o que que ela colocou. Não, você não tá compartilhado na tela? Está compartilhado aqui no Zoom. Vocês estão vendo, pessoal, a tela da Bárbara? Sim. Ah, então. Estou vendo a tela da Bárbara, sim. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Agora, Bárbara, você pode dizer o seguinte, você pode dizer para ele fazer sugestões de melhoria nesse texto? Você pode sugerir melhorias nesse texto? Então, imagina que você escreve um abstract em português, quer traduzir para o inglês. Ele traduz e fica numa linguagem natural. E aí ele está agora avaliando o texto para dizer quais são as sugestões que você poderia incluir ou tirar do texto. Certo? Então, é um auxílio para quem está escrevendo artigos científicos. Um auxílio e tanto. Tá? Agora... Mas quanto que a gente pode confiar nessa sugestão dele? Confiar zero. Você vai avaliar. Você é Tá. o pesquisador. Tá? Ok. Você está conversando. Ele tá sugere e você vai Exatamente. fazer a avaliação como é o que a Cris falou. Óbvio. Na verdade, vem a avaliação da inteligência artificial de um determinado exame, mas a palavra final é sempre do médico. Óbvio. Agora, você é pesquisador, você vai falar assim, poxa, isso aí não tem nada a ver. Mas aí você não pega e joga fora. O que você vai dizer com ele? Olha, isso aí não me foi útil. Tá? Então, por favor, foca mais nisso. E ele vai melhorando. Olha a pergunta que você vai conversando com ele. Finge que você está conversando com uma pessoa que já leu 1 milhão de livros. Sobre todos os assuntos possíveis, evidentemente, inclusive o seu. Então, ele vai levar para você o que ele acha mais provável que você quer ouvir. Se não for isso que você quer ouvir, você vai continuando conversando com ele, você não joga fora isso. Tá? Que nem a Bárbara falou, você pode informar quais são as empresas autorizadas pela Anvisa, blá, blá, blá. Se ele souber, ele vai dizer. Agora, lembrando, ele traz informações com certo atraso. Ele vai provavelmente trazer informações das 2022, 2021, que é onde ele tem mais texto. Ele vai achar que você provavelmente vai querer ouvir mais sobre isso. Tá? A não ser que você diga para ele, olha, com relação ao ano tal. Tá? Então, você pode ir colocando isso. O importante é ir batendo o papo. É importante você ir analisando. Né? Uma vez, no início dessa história do ChatGPT, eu ouvi uma palestra, né, de um médico falando. Então, ele estava só metendo pau no ChatGPT, porque tudo que ele perguntava ali, ele respondia errado. Normal responder errado, porque você não fez a pergunta certa. Olha o que ele perguntou. Olha, você conhece fulano de tal? Onde fulano de tal era o nome dele próprio. Tá? Aí o ChatGPT, olha só, fulano de tal fez isso, 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 isso. Respondeu assim umas 10 coisas certas. Uma coisa, ele respondeu errado. Tá vendo? Olha só. Não me conhece. Né? Porra. Vou te falar um negócio. Né? Então, assim, a gente tem que ter também a boa vontade com o ChatGPT e a gente tem que mostrar para ele o que a gente quer. Senão ele realmente tem probabilidade de responder as coisas erradas. Tá? Assim como o Google também tem, né? Agora, a gente tem que pensar no seguinte, isto é uma possibilidade de a gente ter pronto texto em linguagem natural que a gente pode utilizar imediatamente. Então, isso que é interessante. Então, aí as pesquisas da Bárbara, as perguntas da Bárbara, ela chega aqui e depois, evidentemente, ela vai checar isso. Posso pegar de volta a tela, Bárbara? Claro. Ok. Então, o que a gente pode, por exemplo,
fazer aqui, né? Vou pegar um artigo sobre educação indígena. Tá, ele me veio com alguma coisa aqui. Aí eu posso aqui, ó, dizer o seguinte, ó, vou pegar esse link aqui, vou pegar o título, e vou perguntar o seguinte para ele, olha só. Você pode me ajudar a fazer um resumo do seguinte artigo. Eu estou conversando com ele como se fosse uma pessoa, mas vocês podem ir direto, você pode mandar ele, ó, resumo o seguinte artigo também. Eu gosto de conversar com ele de maneira mais gentil. Mas é uma coisa minha, tá? Para ele não está entendendo nada disso, porque ele é uma máquina. Mas eu me sinto assim, melhor, fazendo isso. Ele agradece, né? Ele interage mais. Aqui. Aí ele vai colocar, ele vai ler o artigo. Repara, eu coloquei ele para acessar um link externo. Tá? Se por acaso eu colocar, por exemplo, eu tenho a assinatura digital do Globo. Se eu por acaso colocar um link do Globo, ele vai falar para mim, olha só, desculpe, mas eu não tenho acesso. Tá certo? Né? Então, né? Beleza. Então ele colocou aqui o resumo. Tá? Aí eu posso ter achado, por exemplo, esse resumo muito pequeno. Eu falo assim, pode fazer um resumo com mais detalhado? Repara, é óbvio que ele vai saber sobre o que eu estou falando. Eu não preciso dizer de novo, artigo tal, link tal. Né? Eu simplesmente, pode fazer um resumo mais detalhado? Ele vai saber que é sobre o que eu estou falando. Né? Claro, o artigo Educação Indígena na Escola, tá vendo? Ele responde aqui, né? E aí vai assim. Né? Aí eu posso perguntar, quais são os resultados obtidos, relatados ou reportados nesse artigo? Olha, ele não apresenta resultados de pesquisas empíricas, tá? Mas sim uma análise crítica, tá vendo? É muito assim. E olha só que interessante. Opa, vai lá, Lucilene. Aqui, olha só. Ó, eu posso dizer assim, ó, pode colocar em uma tabela os principais conceitos discutidos no artigo. Pronto. Aí você tem aqui uma tabelinha com o que você quer, certo? Você pode recortar e colar essa tabelinha na sua apresentação. Ok? Em várias coisas. Mas, olha só, posso agora também criar, ó, pode criar 10 questões de múltipla escolha sobre este artigo. Olha a mágica. 10 questões de múltipla escolha sobre educação indígena na escola. Gente, isso para professor... O que vocês acham disso aqui? Maravilhoso. Né? Cris, o que você está achando? Estou impressionada. Estou achando que a minha vida vai ficar muito mais fácil. Já estou cheia de ideias aqui. Os protocolos que eu preciso fazer lá para o hospital, acho que eu vou fazer todos ao mesmo tempo, inclusive. Depois a Bárbara vai mostrar aqui um questionário de anamnese que ela criou aqui com o chat GPT. Pode criar? Ó, aqui acabou as palavras, tá vendo?
Porque o chat GPT-3 tem um que limite. saudade de ouvir sua voz, viu? Oh, boa, Olivia. Olivia. Aqui, galera, olha só, interrompeu no meio. Você pode falar assim, pode continuar, por favor? Então, porque ele tem um limite de palavras. O chat GPT-3 tem um limite de palavras que ele pode responder para a gente. O chat GPT-4 já não, tem um limite também, mas é muito maior. Então, agora, quem aqui conhece o Kahoot? Que é uma ferramenta incrível, interativa, para palestra, sala de aula. Que é assim, tipo assim, um trivia, que é um jogo que você joga com a tua plateia, que você de perguntas e respostas, e cada um vai competindo com o outro para ver quem acerta mais, certo? Então, o Kahoot é uma ferramenta... O Alexander conhece. Ah, muito bem, Alexandre. Nosso grande parceiro. Então, aqui, ó, você chega aqui e com uma contazinha aqui, você gera as questões, tá certo? Como é que você gera essas questões? Eu vou continuar aqui no Free. Né? Como é que você gera essas questões? Eu posso criar um Kahoot e aí eu vou escrevendo as questões de múltipla escolha aqui, tá vendo? Uma por uma. Eu posso copiar lá, colar aqui, copiar lá, colar aqui, copiar lá, colar aqui. Mas olha só, o pessoal de informática vai ficar bobo com isso, ó. Pode, por favor, gere um arquivo CSV para exportar para que essas questões Coisa linda, coisa linda, coisa linda. sejam importadas para o Kahoot. Ali. Ele já gera o arquivo CSV, aí você chega e chupa para dentro do Kahoot, pá, tá pronto o questionário. Dá para ir embora, né? Depois dessa, né? Certo. Os professores não vão ficar chateados com as nossas respostas também, né? Ah, não, né, Sidneia? Não pode, pô. Eles vão fazer tudo lá também. Tá certo. Não, o que eu digo aos professores é o seguinte, olha só, não adianta chorar, o chat GPT está aí, nós temos que nos adaptar. Tá? Então, e dentro da escola, no IFRJ, né, que a Sidneia é ex-aluna de lá, e com muito orgulho estagiária da Berredes, a gente tem os projetos integradores. E para os projetos, essa ferramenta é o ideal, tá? Para acelerar os projetos. Vamos lá. Então, tem diversas coisas que a gente pode fazer aqui. Ó. Então, uma lista de perguntas. Vou só pedir para a Bárbara mostrar para ela, mostrar para o pessoal o que ela fez. Você mostra, Bárbara? Ou pode criar um agora, alguma coisa assim, um protocolo. Não sei qual foi a pergunta que você fez. Ou quando você localizar... Pode ser. Você vai compartilhar? Vai lá. Foi aqui. Tá aqui. Tá, enquanto ela localiza aqui, vou pegar de novo o controle, rapidamente. E olha que coisa interessante, gente. Agora mais para o pessoal da parte técnica. Tá? Tem aqui um site que você pode emular o Arduino. O Arduino é uma plaquinha que interage com sensores, tá? Deixa eu só... Eu já achei aqui. Já achou? Posso mostrar? Pode, por favor. Enquanto eu vou achando o meu aqui. Então, aqui. Como médico, quais devem ser as perguntas que eu devo fazer para investigar a possibilidade de alterações ortopédicas? Aí ele respondeu. Vocês estão vendo? Sim. Aí, eu tinha uma questão, que são trabalhadores que têm exposição à vibração de corpo inteiro.
E aí eu continuei fazendo perguntas. Então, para avaliar medicamente um trabalhador que trabalha exposto à vibração de corpo inteiro, você poderia seguir as seguintes etapas, né? Porque eu queria avaliar. Aí ele vai citando. Incrível, né, gente? Então, assim, e aí você, obviamente, como a Alê falou, você avalia se isso aí vai servir ou não, vai fazer sentido ou não para você aplicar com seus pacientes. Tá? Então, muito baseado nisso, né? Você acabou jogando isso também para um Google Forms, né, Bárbara? Isso, aí eu tirei o que eu achei interessante e fazia sentido e montei o meu questionário. Perfeito, você não parte do zero mais. Partir do zero toda hora é um retrabalho. É um retrabalho desnecessário. Tá? Então, se você já pode ter esse auxílio. Devolvi. Ok. Mostrar para vocês aqui. Isso aqui, gente, é um emulador de Arduino. Essa é uma plaquinha. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. A gente, para fazer isso aqui funcionar, isso aqui é uma coisa bem simples, fazer esse LED piscar aqui. Tá? Eu não tenho a mínima ideia, eu nunca programei em Arduino. Eu vou pedir para ele me ajudar nisso. Tá? Então, eu vou fazer um new chat aqui. Tá? Então, por favor, gere um código para Arduino Uno que faça piscar um LED de 1 em 1 segundo, um LED ligado no pino 12. Deixa eu ver se o LED está ligado no pino 12. Tá, no pino 12. De 1 em 1 segundo. Ó, ele já me coloca o código aí, ó, e já coloca comentado. Eu nunca programei no Arduino. E aí eu vou saber o que faz cada uma linha dessas linhas aqui, tá? Parece Então, eu um vou copiar. DigiSpark. Parece, exatamente. Ele já traz o código na linguagem do Arduino. Eu colo aqui, ó. Vou colar o código aqui e vou iniciar a simulação, ó. Ó, o meu LED piscando ali, ó. Tá vendo? Certo? Tá piscando de 1 em 1 segundo. Tá certo? E eu poderia fazer isso também com a plaquinha real. Isso é só um simulador. Estou mostrando para vocês. Assim, para programador, o ChatGPT já é uma atualidade. Todos os programadores hoje ficam com 2 telas. A tela do IDE dele, para ele descrever a programação, e do lado o ChatGPT, para até melhorar o código. Ele escreve o código, joga ali, dá para você melhorar meu código, ele limpa ali, comenta e joga de volta. Comentário, documentação, que é a coisa mais chata de fazer em tudo. Ele pega e faz para você. Tá? Sem contar também nas nossas aplicações para Cisco. Né? Então, por exemplo, por favor, eu vou fazer um novo chat aqui, tá? Qual o script iOS de configuração de um switch Cisco 2960 com a interface VLAN 1 com IP 192.68.1.1/24. E aí, ó, pronto, tá ali. Ainda explica, certo? Outra coisa também que o pessoal de redes tem muita dúvida, né? Pode dividir a rede 200.0/24 em 10 subredes de mesmo tamanho? Sim, é possível. Aí ele vai dizer. Aí vai explicar como faz. Então, tudo isso auxilia a educação, certo? Então, são essas algumas coisas que eu queria mostrar para vocês que podemos fazer. Tá? Então, como a gente disse anteriormente, gente,
O segredo está em fazer perguntas corretas. Você fazendo as perguntas corretas, você vai chegar naquilo que você quer. Perguntar para a Bárbara aqui. Alguma vez você já encontrou o resultado na primeira pergunta que você fez, Bárbara? Não. Sempre é necessário o quê? A gente ir fazendo mais perguntas, ajustando, dando comandos, não é isso? Na verdade, quando você está tentando inovar, né? Se eu quisesse aquela resposta absoluta, aí é igual o Google. Aham. Você pergunta se é verde, ele vai dizer que é verde. Mas se eu quiser os tons do verde, eu vou ter que ir fazendo várias perguntas. Então, por exemplo, essa coisa do diálogo do Hipócrates e do Paulo Freire, né, com o ChatGPT, isso eu não inventei isso, não. Isso é um colega que publicou no LinkedIn um artigo, né, de um diálogo de vários cientistas entre si. Olha só. Ele pegou e trouxe o Einstein para conversar com o Newton ou para conversar com o Galileu e perguntou como é que seria um bate-papo dele sobre determinado assunto. E o ChatGPT criou isso. Tá? Aí você pode ir adiante, né? Como seria um júri simulado com relação a um tema polêmico na opinião de fulano e cicrano, né? Então, são coisas que você pode criar ali na hora da aula ou na hora que você está estudando para poder contextualizar, pode até fazer brincadeiras, né? O limite é a tua imaginação. Você tem aqui agora uma ferramenta para você fazer isso de forma muito rápida, tá? Mal comparando, por exemplo, faz sentido hoje, na hora de estudar estatística, fazer todos os cálculos na mão? Faz algum sentido? Hoje você tem uma calculadora científica, hoje você tem o Excel. Qual é o ganho que você vai ter em fazer todas as contas na mão? Você só vai ter prejuízo, que você vai errar. Óbvio que você vai errar. Certo? Então, para você estudar estatística, você vai usar a calculadora, você vai usar a planilha. Mesma coisa, você está pensando agora numa ferramenta que para estudar qualquer assunto, seja ele na área exata ou humana, você tem com quem interagir, criar e gerar maneiras mais interessantes para você aprender. Tá? Ok? É um mentor, é como se fosse um mentor eletrônico. Bom, quero sugerir para vocês um trabalho nosso aqui para a gente fechar a aula. Alguém topa? Vocês topam? Olha só, pessoal. Tem mais mensagem aqui. Vamos lá, então, pessoal. A ideia é a seguinte. Eu vou criar uma apresentação no Google e compartilhar com todo mundo. Tá certo? Nós vamos combinar com um assunto sobre o qual falar. E cada um vai inserir ali um texto, o ideal que seja um texto e uma imagem sobre aquele assunto, tá? Gerado aí pelo ChatGPT. A imagem não precisa ser gerada pelo ChatGPT. Quem quiser usar o DALL-E 2 para gerar imagem, pode gerar também. Tá? Mas o fato é que a gente vai sair dessa aula com um arquivo e com um link web do nosso trabalho que a gente criou. Quem topa aí? Vamos lá? Vou criar para vocês aqui, rapidamente, a planilha. Deixa eu compartilhar nossa tela aqui. Tô sem PC, tô só no telefone que eu tô no trabalho. Não sei se tem dá pra problema. fazer. Olha só, o João compartilhou vários links. João, eu vou levar uma semana tentando entender tudo isso. Copia os links dele depois para a gente. Vamos lá. Galera, aqui, ó. Vou criar aqui no meu Google Drive. Vou criar um novo apresentação do Google. Vou compartilhar com vocês. Chat GPT Hands-on. Bom, aqui, ó. Quem está assistindo essa gravação e não veio na aula de hoje vai perder esse exercício. Né? Vou copiar o link aqui e vou jogar no chat, tá bom? Para vocês abrirem aí. Não é o chat GPT, é o chat do Zoom.
Tá? Aí vocês já podem ir entrando aqui, dá para ver quem entra aqui, que vai aparecer as carinhas aqui. Tá? Então, aqui vai ser trabalho de final de aula, chat GPT. Vamos contar uma história. Tá? Nessa história que a gente vai contar a história do Fernando. Fernando e Maria. Maria, tem uma Maria aqui, deixa eu ver. Fernando e Virgínia. Chegaram no Rio de Janeiro. Certo? Aí, a gente vai colocar aqui nesse slide, tá? Quais são os pontos turísticos do Rio de Janeiro e etc. Aí, o que aconteceu? O Fernando machucou o tornozelo. E aqui, vocês criam alguma coisa sobre isso. Pode também mudar isso aqui, tá? Tornozelo. Mais um slide. E aí, a Virgínia quis ver o maior time de futebol do mundo. Você sempre apronta isso. Não, só estou falando aqui, né? Pessoal, qual é o maior time de futebol do mundo? Uma coisa boa. Eu acho que é o Mengão, não sei. Né? Mas tem gente que não acha. Não botei aqui, não botei. Né? E aí o que acontece? O Fernando gosta muito de redes de computadores. O que mais que a gente tem aqui? Você vai fazer o slide com a quantidade de pessoas que está na turma. Quantas pessoas estão aí ativas? A gente tem 9 e 2 estão sem celular. 2 estão 2, no 3, celular. 4, 5, 6. Aí, vamos ter aqui. Aí vocês podem colocar alguma coisa aqui, pessoal, alterar esse título aqui. Eu estou inventando na minha cabeça esse storytelling aqui, né? Mas vocês podem também, se vocês quiserem, alterar esse título, né? E buscaram um software para blá, blá, blá. Certo? Quem mais que está aqui na turma, né? E Fernando viu que teria que fazer um exame radiológico. Aí cada um vai ter que escolher um slide. E, na verdade, Virgínia descobriu que o convívio com Fernando gerou um problema neurológico. Cada um está com seu slide. Tá? Já tem gente aqui, ó, já tem aqui um Massurano anônimo, um panda, um búfalo. A ideia é pegar no chat GPT e fazer um bate-papo com ele bom para colocar aqui o texto sobre isso, tá certo? Se quiser colocar uma imagem também, pode pôr, tá? Eu estou com o slide 2. E Então, Fernando tá e Virgínia chegaram no Rio. Tá, então põe aqui entre parênteses Bárbara. Tá? Aí o slide que vocês pegarem aí, põe entre parênteses o nome de vocês. Tá faltando algum slide? Tá alguma coisa assim? Não, beleza. Então podem ir fazendo aí. Vamos ver a evolução disso. Vai aparecer em tempo real aqui. Você não tem... Eu tenho que fazer isso no Google Drive. Não. É só pegar o link que eu mandei para vocês. Já abri direto. Só precisar de uma conta Google. Só isso.
Vai pedir para fazer login no Google. Conseguiram entrar aqui? Aliás, não precisa nem da conta do Google. Eu coloquei para abrir direto. Qualquer pessoa com link entra. Não precisa nem fazer login. Tem pessoas trabalhando aí ou não? Ah, estão ainda no chat GPT pesquisando, né? Tá. Bora colar aqui. Moisés, coloca ali de novo. Moisés, eu estou Oi. tendo dificuldade. Tá? Então você faz o seguinte, você mostra... vem cá, eu estou mostrando a minha tela para vocês? Tá. Tô, né? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só achar aqui o controle do Zoom que eu perdi. Parei aqui. Mostra a tua tela para mim. Você sabe mostrar? Aqui no Share Screen, ou compartilhar tela, no Zoom. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar e vou parar a nossa gravação, tá? Aqui. Deixa eu só me despedir do pessoal. Pessoal que está vendo essa gravação, nós vamos parar por aqui. E aí, depois eu ponho na descrição aqui, se o pessoal permitir, eu ponho na descrição o link do nosso trabalho final. Tá bom? Obrigado por estar com a gente aí, gente. Um abraço. Parando aqui a gravação e parando o YouTube.